Paz de Deus a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist chamada Quebrando o Sistema. Essa playlist ela está sendo elaborada para aquelas pessoas que querem aprender mais sobre as ferramentas que o sistema religioso utiliza para prender as pessoas dentro dos seus templos. E todas essas ferramentas que são utilizadas como ceia, como coletas, dízimos, batismo, entre outros, é tudo para ganhar dinheiro. Só que nesse vídeo eu vou começar a mostrar a vocês o principal sócio do sistema religioso. E qual é o principal sócio do sistema religioso? Nada mais, nada menos do que o diabo. Mas eu vou mostrar para vocês nesses vídeos que o diabo, na realidade, ele não existe na expressão que eles falam como um ser de par de chifres e de caudas, mas sim como ser pessoa. E nós vamos começar a narrativa já pelo Jardim do Éden. Eu vou mostrar para vocês quem era a verdadeira serpente lá no Jardim do Éden. Vamos iniciar a nossa leitura em 2 Coríntios 11. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, onde o apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, escreveu: Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então nós vamos iniciar as nossas análises com base nesse trecho, mas antes de começar, eu quero deixar alguns adendos. Primeiro, eu não analiso fé das pessoas. Nestas minhas análises, eu faço apenas avaliação dos textos. Quero reforçar também que eu não tenho problema nenhum em mudar a minha visão. Por exemplo, a visão que eu tinha do Evangelho há 1, 2, 3 anos atrás não é a mesma visão dos tempos atuais. E eu não tenho problema nenhum em aprender conceitos novos e rever os conceitos antigos. Vou dar um exemplo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1 a 3, Paulo, quando ele conheceu Timóteo, ele queria levá-lo às suas missões. Mas, como Timóteo ainda não era circuncidado, ele o circuncidou para levá-lo a essas missões. Mas em Gálatas 5, verso 2 ao 4, consta que Paulo, ele deixa claro que a circuncisão de nada se aproveita para se chegar a Jesus Cristo. Então, isso reforça que Paulo evoluiu em espírito, e ele disse: quando eu era menino, corria como menino, deixei das coisas de menino. Então a graça de Jesus Cristo é um processo evolutivo. Voltando ao nosso conteúdo, aí você pergunta a essas pessoas que estão dentro das igrejas: por que você está dentro da igreja? Por que você vai para a igreja? Aí a pessoa te responde: estou na igreja porque o inimigo é astuto, é furioso, vai que ele ceifa a minha vida, né? Aí você diz a ela: e se eu mostrar para você que não existe inimigo nenhum? Aí a pessoa responde: aí não tem graça, né? O que eu estou fazendo na igreja se não tem diabo para me pegar? Então a motivação para essas pessoas estarem dentro desses calabouços, que essas chamadas pseudo-igrejas, é o próprio diabo. O sócio desse sistema religioso é o próprio diabo. Não o diabo como criatura, que não existe na Bíblia. E eu vou provar nessa série que esse diabo, ele não existe. Ele é uma farsa. Os livros que os líderes religiosos usam para justificar e testificar a veracidade dessa criatura já os denuncia diretamente. Eles dizem que o diabo encontra-se no livro de Isaías, mas lá fala do rei da Babilônia. Eles dizem que o diabo está no livro de Ezequiel, mas está comprovado que o que estava sendo relatado era referente ao rei de Tiro. Eles usam Apocalipse, mas está mostrando lá que uma parte é rei Herodes e a outra parte é o sistema político da época que caiu. Em Apocalipse diz: caiu do céu, caiu do céu. É cair da sua autoridade, é cair da sua força, do seu governo, do seu domínio. Ninguém pode cair da onde Deus está, porque Deus não é um Deus caído. Deus é Deus dos deuses.
Deus de pé, Deus de força, Deus de governo, Deus de justiça. Então, antes de começar essa análise, nós temos que entender o seguinte: antes de ter um Adão dentro do Jardim do Éden, antes de ter uma Eva dentro do Jardim do Éden, existia ali uma árvore. E essa árvore foi plantada por quem? Por Deus. Vamos ler em Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora eu pergunto a vocês, essa árvore desse conhecimento tinha o quê? O bem e o mal. Então quem foi que criou o mal? Foi Deus, porque foi Deus que plantou aquela árvore dentro daquele jardim. Então podemos concluir que se o bem e o mal já estava plantado, então antes da serpente ser criada, Deus já havia criado o bem e o mal. Então não foi a serpente. Agora nós vamos para uma outra análise. Como seria uma árvore que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal? Por exemplo, nós temos a bananeira, que dá a banana. Nós temos várias árvores aí que nós sabemos qual é o fruto. Então, como é que é uma árvore do conhecimento do bem e do mal? E por que que todas as árvores, desde aquela época, existem até o dia de hoje e aquela árvore, ela não existe mais? Por exemplo, as religiões dizem que o fruto é uma maçã, mas nós comemos maçã e não temos conhecimento do bem e do mal por intermédio de uma maçã. Então, que fruto que é esse? Por exemplo, eu posso pressupor que essa árvore seja a consciência de um ser humano, a consciência de escolha do certo e do errado. Mas aí fica uma pergunta: por que Deus não queria que Adão tivesse discernimento entre o bem e o mal? Porque não era mais fácil Deus não ter plantado aquela árvore? É como se, por exemplo, uma pessoa colocasse uma quantia em dinheiro às vistas de um ladrão e falasse com ele: olha, não pega esse dinheiro. Você acha que esse ladrão não vai pegar o dinheiro? Vamos ler o que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses frutos que Paulo ensina em Gálatas 5:22 são frutos do Espírito que só podem ser colhidos de uma consciência sã e sadia. Então, a serpente, ela é uma metáfora que o autor, que se entende que foi Moisés que escreveu esse livro, usou uma figura de linguagem para os seus ouvintes há quase 6.000 anos atrás, para eles entenderem o que estava sendo falado. Naquela época não se tinha cultura que temos hoje. Naquela época, a maioria das pessoas eram analfabetos. Uma das culturas era a egípcia mais antiga e mais bem elaborada. Falava por meio de sinais e de figuras nos túneis, nas grandes construções. Essa serpente era usada por Faraó como símbolo de poder. Podemos analisar em Êxodo capítulo 7, versos 9 a 12. Em outro lugar, Medusa era um símbolo mitológico, era usada como cabeça de serpente. Jesus usou a serpente como exemplo para os seus discípulos. Ele disse: seja simples como a pomba e prudentes como a serpente. A serpente, nesse caso, foi uma metáfora para a prudência. Está escrito em Mateus capítulo 10, verso 16. Por exemplo, no trecho abaixo, em João 3,14, consta: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Só que aquela era uma serpente de bronze, que todas as pessoas que olhavam para elas seriam curadas. Assim, Cristo estava também usando essa mesma metáfora para dizer que quando ele fosse levado ao madeiro, os eleitos, quando olhassem para ele, para o seu sacrifício, também seriam curados, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades e para as suas chagas nós fomos curados. Mateus 8,17, 1 Pedro 2,24 e Isaías 53,4. Então, essa serpente é apenas uma metáfora que o autor usou para mostrar o que era nocivo nos personagens. Por exemplo, lembram que Paulo disse: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
Astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade da pureza que há em Cristo. Agora eu faço uma pergunta. Astúcia e engano são atribuídos à natureza animal ou natureza humana? É claro que é a natureza humana. Então essa serpente era um animal ou de fato era algo humano que tinha engano e astúcia? Com certeza a serpente, esta que é uma metáfora, ela é um ser humano. Então, era uma metáfora para aquilo que havia de venenoso em alguém ali no Éden. E só haviam duas pessoas, Adão e Eva. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse 20, verso 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Neste trecho, podemos concluir que essas quatro figuras são um só. Na tradução do grego, Satanás quer dizer opositor e diabo, que é o diabolo, quer dizer acusador. Então, sugere-se que esse dragão vermelho, que era alguém que se opunha ao povo de Israel, alguém vermelho de raiva, a sua cauda era um símbolo de sua força que arrastou as estrelas, pessoas do bem, como mostrou em Daniel capítulo 8, verso 9 a 12. E como provar que essa serpente era apenas uma metáfora? Vamos ler em Gênesis capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, quando não se tem a revelação da Bíblia, se lê a Bíblia de forma literal. Dá-se a entender em Gênesis que Deus estava falando com Adão, com a serpente e com Eva. Então eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Você já ouviu, por exemplo, uma frase: essa pessoa não vale nada, ela é uma cobra? Você está usando uma metáfora. E parece que a conversa é entre três pessoas. Você, uma determinada pessoa e uma cobra, mas não é. É apenas entre você e a pessoa. Quando Jesus chama os fariseus de raça de víbora, Jesus estava falando para as raças de víbora ou estava falando para os fariseus que eram igualados à raça de víboras? Então, sugere-se uma metáfora. Vamos ler em Gênesis capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora eu pergunto a vocês: serpente, ela come pó? Agora, se lermos em Gênesis 3,19, Deus falando com Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, com quem Deus falou sobre pó? Foi com Adão. Inclusive, todos os trechos que falam sobre pó na Bíblia vincula este ao homem. Vejam no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 16 e 17, que a serpente eram pessoas, nações que se voltaram contra o Deus de Israel. Consta assim: as nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder, porão a mão na boca e taparão os ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão, sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Vamos ler em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui fica uma primeira pergunta desse trecho. Cobra, serpente, tem descendente? Se ela tem descendente, qual é a descendência da serpente? Porque nesse trecho o autor afirma que a serpente ela tem descendentes. Outra pergunta: na história bíblica, alguma serpente teve um filho que mordeu o calcanhar de alguém? Aí eu respondo a vocês: sim. O filho da serpente que mordeu o calcanhar e foi golpeado na cabeça
era Judas, porque ferir o calcanhar é símbolo de traição. Por exemplo, podemos ler em Jó 18, verso 9, o laço o apanhará pelo calcanhar e a armadilha o prenderá. Em Salmos 41, verso 9 consta, até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E em João 13, 18 fala-se, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Eu já ouvi algumas pregações na internet, alguns pastores enganosamente ensinando aos seus fiéis que a serpente teve relações com Eva. Isso é uma farsa, uma mentira, porque eles querem produzir elementos que corroborem com a narrativa sobre a questão da descendência da serpente. Agora, você está começando a entender que essa serpente é apenas uma figura de linguagem, que ela é apenas uma metáfora? Animais não entendem falas humanas, mas gestos, pistas visuais e auditivas. Então quando Deus fala com Adão, ninguém lá no Éden entendeu, porque animal não entende a linguagem humana. Nós temos que entender que Adão, ele era um homem astuto. Deus disse só para Adão, para ele não comer da árvore do jardim. E isso despertou a curiosidade em Adão. E como ele sabia que haveria punição sobre ele, ele meticulosamente e com astúcia acusou e enganou a mulher. E quando Deus veio na mulher, Adão disse, em Gênesis 3:12, então disse a Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, ele acusou a mulher. E quem é o acusador que nós conhecemos? É o diabo. A astúcia de Adão foi tão grande que, querendo provar da árvore, colocou a culpa sobre a sua mulher. Então, para se ter descendentes da serpente, esta, chamada serpente, teria que ter relações com Eva, correto? Então vamos ver se a serpente teve relações com Eva. Vamos ler em Gênesis capítulo 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Então pergunto, quem coabitou com Eva? Não foi Adão? Eva gerou Caim e Abel. Quem era Caim? Vamos ler em 1 João, capítulo 3, verso 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim era da descendência de Adão, ao qual coabitou com Eva. Então Caim era descendente do mal. No trecho, deixa claro que Caim era do maligno e cometeu um dos primeiros homicídios do mundo, tirando a vida do seu próprio irmão Abel. O descendente de Eva era Abel, ele era justo. E o descendente de Adão era Caim, ele era mau. E Deus disse que iria colocar inimizade entre as duas descendências. Descendência de Adão e descendência de Eva. Ali começou a inimizade que perdura até os tempos atuais. Vamos ler em Romanos capítulo 9, verso 19 a 21. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Então no ventre de Eva, Deus permitiu a descendência da serpente Adão, que é Caim, e a descendência de Eva, que é Abel. Ali começou a inimizade, ao qual enfrentamos até hoje, onde a religião, com os seus dogmas, quer sufocar os filhos de Deus, aprisionando e enganando os eleitos com regras da lei mosaica, se enriquecendo na distorção da verdade. Por
exemplo, vamos ler em Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, com base nesse trecho que nós lemos, segue uma pergunta. Quem foi que matou a humanidade, desde a criação até a crucificação? Foi a serpente? Foi o diabo? Foi o Satanás? Ou foi Adão? Então, significa que Adão foi o primeiro homicida no mundo. Vamos ler em João 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Nesse trecho, Jesus estava falando com os fariseus e ele usou o termo vós sois do diabo, que é acusador, que se opõe, que trama contra alguém. E aí eu reforço aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Quem foi homicida desde o princípio? Satanás, diabo ou Adão que matou a humanidade? Resposta, Adão. Então Adão foi o primeiro diabo. Não há nada que conste na Bíblia que um ser de caudas e com chifres matou a humanidade toda, mas diz que foi por meio de Adão. Inclusive diz as Escrituras que Adão foi o criador da mentira, do engano, da traição, da trapaça, da acusação. Por exemplo, Paulo disse que ele enganou Eva com astúcia. Vamos ler em 2 Coríntios 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Em Romanos, capítulo 5, verso 13 e 14, consta: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daqueles que havia de vir. Mesmo uma pessoa que não pecava, por causa de Adão, ela era considerada como culpada, ou seja, não era diabo algum, era Adão. A igreja não consegue explicar essas coisas. Para a igreja é mais fácil dizer que tem um diabo e que ele vai te atormentar pelo resto da sua vida. A maioria das igrejas falam que o diabo veio no teu encalço até o portão. Outros falam que o diabo ele entrou na igreja, e outros falam que o diabo vai te acompanhar até o portão da sua casa, isso se ele já não estiver lá te aguardando. Então Paulo disse que a serpente enganou Eva com astúcia e com engano. Astúcia e engano são inerentes à natureza animal ou humana? Claro que é humana. Então a serpente era uma metáfora para aquilo que era humano, porque, por exemplo, o cachorro não tem astúcia, o cachorro não engana ninguém, o cachorro é irracional. O que engana, o que tem astúcia, é a natureza humana. Por exemplo, em Tiago, capítulo 3, verso 13 a 15, diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então Tiago diz que esses sentimentos facciosos, amargurados, invejosos, são sentimentos da terra, do ser humano. Adão não era um homem espiritual. Adão não tinha espírito de Deus, tinha o fôlego de vida, ou seja, Adão era igual a um animal. Ele era uma alma vivente, mas ele não tinha o espírito de Deus. Ele não poderia obedecer a Deus. Adão foi criado para desobedecer. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45 a 46. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito
espírito vivificante, mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então Adão não tinha espírito, não tinha temor, ele era astuto, ele era traiçoeiro. Quando Deus disse não coma, ativou o desejo de comer. Se Deus tivesse falado com Eva, certamente ela não comeria, porque Eva era a mãe de todos os viventes. A descendência dela era Abel e Sete. Era uma descendência boa. O último homem relatado nesse trecho é Cristo, ao qual tem espírito vivificante. Então, se ele não era um ser espiritual, ele não tinha temor de Deus. Se ele não era um homem espiritual, ele pensava nas coisas terrenas. Por exemplo, sentimentos facciosos de inveja, de engano, de traição. Ele era a serpente ardilosa para atrair e satisfazer os seus próprios desejos, para quando Deus viesse punir, ele falar: não fui eu, foi ela. Quem não é espiritual, trama contra você no seu trabalho, trama contra você dentro das chamadas igrejas. Inclusive lá nas chamadas igrejas é o palco das maiores tramas que existem para puxar o seu tapete, querer imposição, querer ser consagrado, querer ter ministério. Então um local onde um apunhala o outro para querer ser grande. Então essas pessoas são almas viventes apenas. São descendentes de Adão e são filhos da perdição. Então Adão era carnal, trapaceiro, enganoso, ciumento, se irava, e o seu fruto Caim seguiu as suas obras, matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, fazia parte de uma descendência de um homem formado da terra. Já a segunda descendência era Cristo, que era formado dos céus. E os que descendem de Cristo amam, perdoam, mesmo injustiçados, vira a face da outra. Os que são de Adão são cruéis, vingativos, quer ver o mal, são trapaceiros, sorri pelo canto, abraça com falsidade. E os que são de Cristo amam com amor não fingido. O que Deus disse em Gênesis, ele disse somente a Adão. O que Deus disse, só Adão ouviu. O sistema religioso diz que o anjo de luz esperou Deus dormir, e eles falam que Lúcifer pegou a terça parte dos anjos e veio ao paraíso, que é o Éden, e lá tramou contra Deus. Ou seja, eles dizem que esse ser de rabo e chifres entrou na serpente e Deus não sabia de nada. Eles dizem que Eva foi seduzida pela serpente. Vejam como brincaram com Deus. Deus, ele é soberano, ele nunca foi pego de surpresa. Ele é governador, ele é rei, ele é senhor dos senhores. O plano de Deus era perfeito. Alguém tinha que trair Jesus. Não poderia ser Pedro, porque Pedro, além de ser tempestuoso, ele era filho da salvação. Quem tinha que trair Jesus era o filho da perdição. Jesus disse: eu não escolhi 12, um de vocês irá me trair. É o diabo, é o que vai me acusar. Porque Judas fazia parte da profecia de Gênesis 3,15. Este vai te trair mordendo o calcanhar, mas você vai lhe ferir a cabeça. Em Mateus 27, verso 3 a 5 consta: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Observe nesse trecho que Judas, ele traiu Jesus, feriu-lhe o calcanhar, e ele foi golpeado na sua consciência quando percebeu que tinha feito algo errado. Ele tentou devolver as moedas, mas a consciência dele já estava ferida, ele já estava com a mente golpeada, então cumpriu-se a profecia. Vamos ler em João 17, verso 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição,
perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, cada porta de igreja que se abre em nome de Deus, em nome de Jesus, está sendo vendido lá dentro, com lenços ungidos, fita, voto, dízimos, coletas, unções, idolatrias, templos luxuosos. Então, Jesus está sendo vendido lá dentro. Estes que praticam isso são filhos da perdição. Não existe Satanás que disfarçam de criaturas. Existem criaturas que são os verdadeiros satanases na vida das pessoas. Vamos ler em Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é a carne que luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são Satanás, ou seja, opostos. Eles se opõem entre si. A palavra opositor, Satanás, vem da etimologia da palavra opostos, vem da palavra oposição, e opositor, que é do hebraico, é Satanás, ou seja, é a carne que é o nosso Satanás. Então, é ela que quer fazer as pessoas cair, é ela que quer fazer as pessoas adulterar, é ela que faz as pessoas errarem, é ela que te faz tropeçar. Não é uma criatura de caudas e chifres, é uma criatura chamada carne. A natureza é a serpente que habita em nós, mas vencidas pelo Deus que em nós habita. E aí, eis a pergunta: como é que você consegue vencer a sua carne? Colossenses 3, versos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, fazer morrer a vossa natureza terrena, a serpente. Nenhuma religião oferece o antídoto de graça, mas o antídoto está aí. Eles nunca vão te oferecer uma saída para esse diabo, mas a saída está aí. Colossenses 3, 5, 6. Eles não te mostram a verdade porque eles sabem que se você souber a verdade, que o diabo, Satanás, não existe, eles vão perder um freguês na igreja deles. Vamos ler em Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Nesse trecho diz: manifestado a todos os homens. Todos os homens são todos os escolhidos desde a fundação do mundo. A graça nos ensina a renegar as paixões mundanas. E este povo zeloso de boas obras é o povo da graça de Deus. E eu finalizo esse vídeo com Romanos capítulo 5, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então entendemos esse trecho que a morte reinou por Adão. Aí eis uma pergunta: por que tem pessoas que não estão reinando em vida conforme está escrito nesse trecho? E aí a resposta é porque estão seguindo doutrinas e ordenanças humanas. Então, amados, eu reforço, chega de doutrina de homens. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Este é o quarto vídeo da série Quebrando o Sistema, e este é o primeiro vídeo que eu falo sobre Satanás, diabo, e eu começo pela serpente, provando que não existe
existe diabo, não existe Satanás e tampouco nunca existiu serpente. Essa serpente, como eu expliquei, é apenas uma figura de linguagem usada por Moisés para narrar uma história. Quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final desse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, para que todos possam ouvir a verdade sem peso, sem engano, sem heresia. Essa sim é a verdadeira graça. Deus abençoe a cada um, a paz de Deus com todos.